Minhas primeiras palavras são, naturalmente, para vos saudar a todos, agradecer a paciência com que me vão ouvir nos próximos minutos, que prometo ser pouco por imposição da mesa, e as primeiras palavras são para saudar. Ouve-se agora? As primeiras palavras são também para saudar o Movimento Internacional Lusófono, de quem somos com grande prazer parceiro também nestas andanças, e o seu presidente e os seus dirigentes. Gostaria de saudar também todas as organizações que estão presentes e dar-lhes uma palavra. Sou daqueles que acreditam que os valores e a sobrevivência destes conceitos da lusofonia é nestas instituições da sociedade civil que hão de se revivificar e de continuar. Por todos os lados, quer aqui, quer na diáspora, são estas instituições que guardam Portugal, que guardam o espírito da lusofonia. E esta é a verdade dos nossos dias, uma verdade que é diariamente reafirmada. E porque vamos falar de Macau, gostava de saudar o Sr. General Garcia Leandro, que foi governador de Macau, um brilhante governador de Macau também. E deixei que inicie com uma palavra pessoal, aliás já disse à doutora Virgínia, porque aqui foi evocado pelo doutor Troni a figura do Dr. Brás Gomes, dizer-lhe, e porque destas coisas deste mundo da lusofonia, isto é um mundo de afetos, sobretudo e antes de tudo, é um mundo de afetos, é esta afetividade que nos une. Lembrar aqui o Dr. Brás Gomes, que há 60 anos foi meu professor do primeiro e segundo ano de liceu e meu vice-reitor no velho Liceu Nacional de Salvador Correia, em Luanda. Curioso como 60 anos depois os homens de bem e os mestres continuam a ser falados e continuam a ser lembrados. Minhas senhoras e meus senhores, o Instituto Internacional de Macau foi fundado em junho de 1999, ainda no período português de Macau, no período da administração portuguesa de Macau, 6 meses antes, portanto, da transferência do exercício da administração de Macau de Portugal para a República Popular da China e, consequentemente, da criação do que é hoje a região administrativa especial de Macau. É, portanto, uma instituição de matriz portuguesa, de serviço público, sem fins lucrativos e que se enquadra na figura das ONGs, organizações não governamentais. Instituição da Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China, o IEM reclama-se desde a sua fundação do espírito do universalismo português, considerando que a gene histórica de Macau é produto e símbolo vivo daquele espírito. Nesta perspectiva, Macau pode ser apontada como um dos núcleos históricos pioneiros do movimento de unidade do mundo, não só porque culmina a vasta operação de revelação geográfica global consequente aos descobrimentos portugueses do século XVI, mas mais ainda porque Macau, com a sua antiga universidade do tipo europeu do Extremo Oriente, foi anfiteatro do maior fenómeno de encontros de culturas observável na história da humanidade, e recordemos que, com o apoio da Casa-Mãe em Macau, os missionários inacianos, durante quase 200 anos, portuganizaram em Pequim o profundo intercâmbio entre os dois grandes blocos civilizacionais da época, a Europa culta e a China civilizada. Fruto de uma complexa gênese de 4 séculos, Macau moldou-se metrópole de convergência e de ecumenismo de diversos componentes culturais e religiosas, mas foi a capacidade de operar síntese culturais que possibilitou a Macau gerar uma identidade própria e ser fator de civilização. Palco do maior fenómeno de intercâmbio civilizacional conhecido na história entre os universos europeu e chinês,
Macau foi um dos centros pioneiros da unidade do mundo e da civilização do universal. O IEM orientou-se assim para servir duas vertentes, a saber, o aprofundamento dos fatores da identidade de Macau e, progressivamente, dos fatores da diferença de Macau. Por um lado, fornecer o estímulo cultural à gênese de novas sínteses, por outro, assegurar a continuidade do modelo civilizacional e vivencial de matriz europeia ali implantado no monumento jurídico, no figurino político de separação de poderes, na independência da justiça, na consagração dos fundamentos dos direitos humanos, no caminho para um sistema parlamentar e nos valores, vivências e padrões culturais. É assim que o Instituto Internacional de Macau entende a execução da norma constitucional da Região Administrativa Especial de Macau, chamada RAEM, um país, dois sistemas, inspirando-se primariamente no culto e na prática dos fatores da diversidade e da diferença, ali implantados secularmente por via portuguesa. Comprometidos, pois, com Macau e as suas comunidades, o IEM desenvolve a sua atividade atribuindo-se ou abrindo-se às comunidades da diáspora macaense espalhadas pelo mundo, aos países e instituições do grande universo lusófono, às regiões próximas da Ásia-Pacífico, onde Macau geopoliticamente se integra, à Europa, com quem partilha um passado e um património. Para o desenvolvimento das suas atividades, o Instituto tem por principais finalidades, entre outras, realizar e apoiar estudos e investigações em áreas de interesse para a modernização e qualificação do território e para o aprofundamento e consciência dos seus fatores de identidade, promovendo e apoiando ações e iniciativas que contribuam para o conhecimento e divulgação das raízes culturais das comunidades ali viventes e dos valores patrimoniais da cidade, organizar colóquios, seminários e conferências, editar e associar-se à publicação de materiais informáticos e de multimédia, estimular e promover as ações que visem reforçar o desenvolvimento e a qualificação socioeconómica, com particular incidência nas iniciativas que mais distintamente se dediquem à introdução da modernidade e da criatividade nas atividades académicas, culturais, sociais e profissionais, e promover o intercâmbio e alargar a rede de contactos e colaboração com organismos internacionais e instituições do exterior, consoantes as finalidades da atividade do Instituto. Enumeradas as grandes linhas de orientação da sua ação, permito-me referir alguns dos seus aspectos que gostaríamos de realçar. As ações desenvolvidas localmente, por iniciativa própria, isto é, só nós ou de parceria com outras instituições do território, quer da comunidade chinesa, quer da comunidade portuguesa. Daqui gostaria de destacar as atividades levadas a efeito com a Escola Portuguesa de Macau, que é uma pedra fundamental da presença portuguesa da comunidade e que é hoje uma escola incluída no sistema de ensino português e que é hoje uma escola de referência, uma escola com cerca de 500 alunos de cerca de 19 nacionalidades, se não estou em erro, com as instituições de ensino superior que ensinam o português, nomeadamente o Instituto Politécnico de Macau, que é um dos nossos parceiros privilegiados, através da sua Escola de Línguas e da sua Escola de Línguas e Tradução, e com a Universidade de Macau, portanto, duas instituições públicas da RAEM, nomeadamente com o seu Departamento de Língua e Cultura Portuguesa e com a Faculdade de Direito. E outras instituições também, como a APIM, uma velha instituição secular de Macau, que é também um dos nossos grandes parceiros em Macau. E com o Fórum para as Relações Económicas entre a China e os países de língua portuguesa,
de que voltarei a falar mais adiante. Também com dezenas de protocolos que temos firmados com instituições congêneres de alguns dos países, nomeadamente Portugal, com o Brasil e com a China. São aqui onde desenvolvemos mais a nossa atividade neste momento. Com as casas de Macau da diáspora. Como sabem, há casas de Macau, a diáspora macaense espalhada pelo mundo é em número muito maior à comunidade portuguesa macaense residente na RAEM, e há casas de Macau dinâmicas, atuantes, espalhadas, há casas na Austrália, Estados Unidos, Canadá, no Brasil, em Lisboa. Nós representamos-las a todas em Macau e elas são também nossos parceiros e nossos representantes nas comunidades onde atuam. Para vos dizer, neste momento está em Macau a nosso convite a Presidente da Comissão para as comemorações dos 800 anos da língua portuguesa, que na próxima terça e quarta-feira proferirá palestras alusivas, precisamente na Escola Portuguesa e no Instituto Politécnico de Macau. No Brasil, que é um dos países onde mais atividade desenvolvemos, gostava de referir que são nossos parceiros o Real Gabinete Português de Leitura, onde, aliás, temos um escritório de representação, a Casa de Macau do Rio de Janeiro e a Casa de Macau de São Paulo, os gabinetes portugueses de leitura do Recife, o FEST Latino, que é o movimento de línguas latinas sediado no Recife, e também o IBECAP, que é o nosso grande parceiro também, o Instituto Brasileiro para o Estudo da China e das regiões da Ásia-Pacífico. Uma das nossas grandes atividades desenvolve-se através de seminários. E aqui eu gostava de vos referir como talvez o seminário mais importante que nós realizamos, e este ano vamos para a sétima edição, o seminário designado o papel de Macau no intercâmbio sino-luso-brasileiro, que há 7 anos começou com uma pequena experiência, timidamente, com sessões realizadas em Macau e no Rio de Janeiro, e hoje se desenvolve por 8 cidades de 3 continentes, nos meses de outubro e novembro. Há sessões no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Brasília, com a particularidade de se realizar no Itamaraty, em Lisboa, em Aveiro, e o ano passado juntámos o Porto, depois em Pequim, em Xangai e em Macau, onde geralmente é encerrado. Este seminário junta um mundo de atividades, juntando empresários, diplomatas, universidades, havendo uma atividade cultural intensa, porque o Instituto aproveita esta altura para o lançamento de livros relacionados não só na área das relações, quer culturais, quer económicas, entre a China e os países da língua portuguesa, ou entre Macau e os países de língua portuguesa, porque é um veículo importante do nosso relacionamento e desta abertura de que nós queremos que o Instituto faça parte, que é esta abertura de Macau ao mundo e esta internacionalização de Macau. O campo editorial é para nós um ponto forte. Nós editamos anualmente à volta de 30 obras, editamos em português, em chinês, em inglês e a partir deste mês até editamos em espanhol. Acabamos de lançar uma belíssima tese de mestrado sobre os cartazes no tempo da Revolução Cultural, que é em espanhol. E editamos uma revista anual, a Oriente-Ocidente, que é o reflexo e o espelho desta atividade toda que nós desenvolvemos ao longo do ano. O Instituto é também membro de algumas instituições internacionais, é observador consultivo da CPLP, somos, aliás, a única instituição de Macau que faz parte da CPLP. Eu lembro que Macau não integra a CPLP. Somos membros da UCLA,
somos membros da PATA, a Pacific Asia Travel Association, que é a maior associação de turismo do mundo, que tem sede em São Francisco, nos Estados Unidos. Somos membros da Europe, Eastern Regional Organization for Public Administration, que tem sede em Manila, e somos membros também da direção do Observatório de Língua Portuguesa. E, nesta qualidade, integramos a Comissão Temática para a Promoção da Língua e da Cultura Portuguesa. Resta dizer que o Instituto tem sede em Macau, como não podia deixar de ser, pertencendo como pertence à Região Administrativa Especial de Macau, e tem, para poder agilizar muitas destas relações que tem, nomeadamente com os países de língua portuguesa e com uma nova ponte que se vai desenhando com Luanda e com Maputo, tem uma delegação em Macau, sediada no Palácio da Independência, e ao abrigo de um protocolo com a Cidade Histórica da Independência de Portugal. Eu gostava, e à guisa de conclusão, que já vai longo tempo, de vos dizer, costumamos dizer que estes 15 anos que leva a região administrativa especial de Macau, costumamos dizer que é uma história de sucesso, que eles continuam uma história de sucesso. E nós sentimos-nos bem a dizer que somos parte também dessa história e que para ela, através das atividades que o Instituto desenvolve com os seus parceiros e com o mundo e com as instituições do mundo, que somos também parte ativa desse sucesso, dessa história de sucesso. E dizer-vos que é preciso entender e olhar para Macau e para a China com olhos, sobretudo aqui, com olhos diferentes daqueles que, infelizmente, no dia-a-dia nós vemos olhar a China e olhar Macau. Eu comecei por vos dizer que estes nossos seminários, o papel de Macau nas relações sino-luso-brasileiras, começaram nos 2 primeiros anos só com Macau e com o Brasil. Porque o Brasil encontra na China um verdadeiro parceiro, sem complexos e com um sentido de futuro muito grande. Coisa que em Portugal estas coisas passam ao lado. A comunicação social interessa-se se os chineses compraram bem ou mal a EDP e não se interessam saber por quem, pelos pequenos e médios investidores, lá e cá, pelo fluxo cultural que pode haver, que beneficia as duas partes e que consolida depois as relações comerciais. E nós somos testemunha disso, porque vamos fazendo um esforço e não temos tido na parte oficial, e é bom que se diga, e se chama a atenção disso, em Portugal, qualquer eco, ao contrário do que temos noutros países. E isso, nomeadamente, com o Brasil. E é por isso que andamos muito pouco atentos ao Fórum. O Fórum para as Relações Económicas e Comerciais entre a China e os países de língua portuguesa, é assim que se chama, foi criado, é um organismo da China, do Governo Central da China, foi criado em 2003 e foi sediado em Macau. É o único serviço do Governo Central chinês que tem sede em Macau. Porque a China entendeu e percebeu que este grande mundo de língua portuguesa é um outro mundo para que se possa fazer um mundo de negócios, de circulação de pessoas e de bens. E foi reconhecendo o papel de Macau, da pequena cidade de Macau, do pequeno mundo de Macau, foi ali que foi criado. É seu secretário-geral, um alto funcionário chinês nomeado por Pequim, com categoria de vice-ministro, e tem 2 secretários-gerais adjuntos, para perceberem esta orgânica e a importância que a China dá a esta instituição e a este organismo. Um é sempre um embaixador de um dos países de língua portuguesa, rotativamente, de 2 em 2 anos, e o outro é um alto funcionário do governo de Macau, uma vez que todos os custos financeiros do funcionamento deste fórum é suportado por Macau, pela região administrativa especial de Macau.
Isto quer dizer que entende que as relações todas do mundo da lusofonia devem passar por Macau. E 5 anos depois, ou 6 anos depois, em 2009, o primeiro-ministro chinês foi a Macau dizer que este mundo dos negócios, ou este fórum, tem que ir muito para além dos meros negócios e tem que fazer uma afirmação cultural e tem que ter uma vida cultural própria. E aí abre as portas das universidades e das instituições de ensino superior de Macau a bolseiros dos países de língua portuguesa, nomeadamente os países africanos. É assim que desde 2009, por exemplo, passam por Macau, eu estou a falar em milhares, 2.000 bolseiros dos países africanos, na área dos cursos de administração pública para cursos de 6 meses. Na área do turismo, cerca de 250 bolsas. A força da língua portuguesa é que se instiga a que todas as instituições em Portugal de ensino superior ensinem português. E para se ver o pulo que isto significa, eu queria referir que em 1999, a língua portuguesa, a aprendizagem da língua era oferecida apenas em 3 universidades na China e hoje são 29 as universidades que na China ensinam o português. E em Macau, por onde passam todos os quadros superiores do Ministério dos Negócios Estrangeiros e do Ministério do Comércio chinês, para tomarem, como eles dizem, um banho de Portugal em Macau, alguns depois virão para as universidades portuguesas, é certo, não há mais capacidade para o ensino português. O IPOR, o Instituto Português do Oriente, que é o braço local do Instituto de Camões, não tem mais capacidade para ensinar português em cursos noturnos e o Politécnico e a Universidade de Macau está absolutamente cheia. E a Universidade de São José, que é a Universidade Católica, portanto pertence à Universidade Católica Portuguesa, abre os cursos de português e está também sem capacidade para mais alunos. Portanto, é para se ver o esforço que a China está a fazer para penetrar e para o relacionamento com os países de língua portuguesa. Mais, em novembro, todos os anos, durante uma semana, realiza-se em Macau a chamada Festa da Lusofonia. É uma festa de rua. Dos países de língua portuguesa vão pintores, escritores, artistas, conjuntos musicais. E durante 8 dias em Macau, a gente vê em espetáculos de rua os conjuntos de música da Guiné, como de Cabo Verde, como de Angola, como aqui de Portugal, do Brasil, escolas de samba do Brasil. Isto custa, como imaginará, um dinheirão. Mas tudo este fórum suporta, porque é esta chamada a Festa da Lusofonia, com chefes das cozinhas da gastronomia que vão para Macau. Portanto, é uma festa da lusofonia. Até para se ver a importância que a China dá às relações com o mundo falante de língua portuguesa. E eu fazia-vos um convite, é que vissem quanto é que, e hoje há dados publicados nisso, quanto é que custa hoje, os valores hoje dos negócios feitos em português. São números extraordinários, A relação das balanças de comerciais entre a China, com Angola, com o Brasil, com Portugal, aliás, como sabem, China e Brasil, os negócios ultrapassaram os Estados Unidos. Hoje o principal parceiro comercial do Brasil é a China já, e vice-versa, já não é os Estados Unidos. Portanto, é para se ver este mundo que se abre. E eu, com alguma mágoa, vos digo, ou constato, que aqui Portugal passa olimpicamente ao lado, não é? Olimpicamente ao lado disto. O fórum não é para ajudar as grandes empresas, nem para fazer os grandes negócios, mas é o grande apoio aos pequenos e aos médios empresários que vão à China, que tenham no fórum uma porta aberta para a China, os tradutores, a maneira como se negocia, a maneira como se investe. Portanto, é uma porta que muito pouca gente em Portugal conhece ou usa, ou sobretudo usa. Isto
e gostava aqui de fazer convosco uma reflexão antes de acabar, é que a CPLP tem que olhar para o lado, para este fórum, para ver o dinamismo deste fórum. É verdade que há vontade política nisto, não é? Há vontade política, mas a gente vê que este fórum ultrapassou já o mero mundo dos negócios e passa a ser, em Macau ou na China, uma força cultural. Um dos nossos parceiros na China, para este seminário do que vos falo, eu vou para vos dar o nome correto, é o Centro de Estudos da Língua Portuguesa da Universidade de Relações Internacionais. Portanto, criaram, numa das grandes universidades de Pequim, está criado um centro de estudos dos países da língua portuguesa. Esta licenciatura ensina tudo sobre cada um dos países e como se faz negócio com os países. Eu quero vos dizer, a título de curiosidade, que no seminário do ano passado, a sala tinha 100 assistentes, entre empresários, alunos destes cursos, funcionários, altos funcionários do governo chinês. O seminário foi todo feito em português, sem intérprete. Portanto, 100 pessoas chineses. Os únicos portugueses era eu e o Jorge Rangel, e os 2 brasileiros da Embaixada do Brasil, de topo, funcionários, porque de portuguesa não estava lá ninguém, estavam muito ocupados, com toda a certeza. E para vos dizer como é este mundo hoje da lusofonia na China, o nosso parceiro em Xangai é uma associação de brasileiros, chamada Associação de Quadros Brasileiros de Xangai, que tem 2.400 sócios. Portanto, veja-se o volume de pessoas, de lusofalantes, né, que hoje vivem e trabalham na China. Portanto, era esta pequena reflexão que eu vos queria deixar de dizer e, sobretudo, dizer-vos que a importância histórica e estratégica de Macau, insistimos, advém de uma específica vocação. Porta aberta de intercâmbios, Macau tem essa dimensão muito maior do que a exiguidade da sua cidade. E é preciso que todos compreendamos isto. E termino chamando a nós essa palavra que também trouxemos do árabe, Oxalá seja. Muito obrigado.